O exame que avalia, né, essas células no sangue é o hemograma. É importante salientar que o hemograma avalia as células adultas presentes na circulação. Quando a gente tem células jovens, né, a gente consegue já prever algumas alterações relacionadas aos processos leucêmicos. Tá? A atividade física vai modificar um pouquinho a quantidade de células jovens, mas não chega a causar um quadro de presença de células jovens como a gente observa na leucemia. Bom, o hemograma ele é dividido didaticamente em leucograma, eritrograma e o plaquetograma, que é a avaliação das plaquetas. Essa divisão didática vem de muito tempo, onde o hemograma ele era fracionado, quando as técnicas eram manuais, se fazia apenas partes, e o hemograma completo vem dessa época, nessa terminologia. Hoje a gente usa hemograma, que o hemograma já vai estar com todos os seus exames aqui e os parâmetros que a gente tem aí. Existem equipamentos de hematologia que fornecem mais de 20 parâmetros para a gente avaliar, né? Numa média de 18, 20 são aqueles parâmetros que são reportados mais comumente. Bom, o leucograma ele fala da contagem total de leucócitos, da contagem diferencial de neutrófilos, monócitos, linfócitos, os basófilos e os eosinófilos. Então, nós estamos falando aqui de avaliar a imunidade e o risco de lesão, a gente vai ver como fazer isso. O eritrograma varia a série vermelha, as hemácias, né, a quantidade de hemoglobina presente nas hemácias, o hematócrito, que é a porção sólida, né, que a gente tem aí no sangue, os índices eritrocitários, VCM, HCM, CHCM e o RDW, a gente está falando aqui do transporte de oxigênio, e aí é muito importante quando a gente vai avaliar isso nos indivíduos praticantes de modalidades de endurance. E as plaquetas, a gente está falando de contagem de plaquetas, volume plaquetário médio, os índices plaquetários, que são fatores que vão avaliar a capacidade de coagulação e regeneração tecidual do indivíduo. E aqui é muito interessante que algumas modalidades, particularmente aquelas de contato, como por exemplo luta, MMA, a gente tem que estar sempre atento a realizar o hemograma e avaliar as plaquetas periodicamente, porque uma dificuldade de coagulação aqui nesses indivíduos pode fazer com que eles não consigam, por exemplo, prosseguir depois durante uma luta lá, quando eles têm algum corte, não conseguem fazer esse corte estancar de forma rápida. Tá? E lógico que ao longo dos períodos de treino, esses sucessivos traumas vão fazer com que essa perda sanguínea diária ali do treinamento, ou da perda de hemácias, por conta da hemólise, que a gente vai discutir depois, que é o rompimento das hemácias, isso quando não está seguido de uma recuperação, né, da medula, ela não consegue mandar células para a circulação na mesma forma como elas estão sendo perdidas, a gente tende a ter uma alteração aí e essas células tendem a estar diminuídas e a gente observa aí os sinais iniciais de alteração da medula, principalmente nas plaquetas, que são as células que se renovam numa taxa mais acelerada frente a eritrócitos e leucócitos. Vamos falar um pouquinho, começar a falar da série branca, tá? E aí vocês vão ver depois dessa aula aqui, a importância de se avaliar o hemograma de uma forma bem criteriosa, avaliar todos os parâmetros quando a gente está falando de um praticante de atividade física. Basicamente, quando a gente fala de contagem total de leucócitos, ou contagem global de leucócitos, às vezes vai estar aparecendo esse símbolo aqui, WBC, que vem do inglês White Blood Cells Count. A diferencial é quantos tipos diferentes e qual que é o percentual dessas células na circulação, ou seja, eu tenho um número total de leucócitos e depois eu tenho os diferentes tipos de leucócitos separados. Por que é importante eu saber os diferentes tipos? Porque diferentes processos, como por exemplo, infecções bacterianas, infecções virais, parasitárias, fazem com que a gente tenha o aumento de diferentes tipos de população nas células aqui no sangue e a gente consegue diferenciar esses processos aqui. Bom, os valores normais para a contagem de leucócitos dos indivíduos fisicamente ativos, eles são ligeiramente diferentes dos não praticantes de atividade física, quando a gente fala principalmente do mínimo, tá? Dessa contagem mínima aqui, que vai de 5 a 10.800 para os praticantes de atividade física. Por quê? Porque eu tenho uma estimulação, né, da produção e liberação dessas células, o indivíduo treina, descansa, treina, descansa. Nesse período de treino está aumentando, a gente viu lá as células que estão migrando da medula para o tecido, e aí a gente tem um aumento dessas células na circulação. No período em que começa a diminuir, que essas células saem do sangue e vão para o tecido, o indivíduo já está treinando de novo, então ele tem um patamar mais elevado de células na circulação. Tá? E aí a gente pode observar dois termos importantes aqui.
leucocitose, que é o aumento de leucócitos na circulação, em resposta principalmente a uma agressão, né, algum tipo de patógeno ou inflamação, principalmente bactérias, vírus, fungos e protozoários. Os leucócitos aumentam acima de 11 mil células, mas eu posso ter também a leucocitose induzida pelo exercício, que a gente vai ver na sequência, que não é tão exacerbada quanto uma patologia, mas que é uma leucocitose muito importante e relacionada com a intensidade e duração do estímulo do exercício. Bom, leucopenia é a diminuição do número de leucócitos. Se acima de 11 mil células eu chamo de leucocitose, abaixo de 2 mil células eu chamo de leucopenia. E essa leucopenia está associada a uma ampla variedade, tanto de infecções virais, bacterianas, que podem consumir essas células, e aí a medula não consegue repor isso de uma forma adequada, ou de carência nutricional. Uma alteração nutricional faz com que a medula tenha menos capacidade de liberar células na circulação. Para o praticante de atividade física, é ruim, tanto que ele tenha excesso de leucócitos, porque isso pode favorecer um processo de inflamação crônica, aumentando o risco de uma lesão, tanto quanto poucos leucócitos, porque se eu preciso dos leucócitos para gerar aquele processo de adaptação positiva, falando da hipertrofia, indivíduos leucopênicos, que têm poucos leucócitos, eles vão responder menos a esse treinamento, principalmente aquele treinamento que tem o objetivo de hipertrofia. Por outro lado, se ele tem menos leucócitos, ele está menos protegido das infecções e ele pode ficar doente mais vezes, ficando longe dos treinos ou não conseguindo competir. Então, a gente não pode ter pouco e não pode ter muito, tem que ter um equilíbrio aqui, é o que a gente vai ver na sequência. Esse processo de leucocitose que acontece em resposta ao exercício, ele é sinalizado principalmente pelo aumento das catecolaminas, né? Pelo aumento do débito cardíaco, que faz com que as células circulem de forma muito mais rápida e também faz com que a gente tenha o aumento da força de cisalhamento, que a gente chama de shear stress, que é o que? Essas células que estão aqui, os leucócitos, fracamente aderidos na periferia, eles vão, quando movimentado, a circulação começa a aumentar, os vasos começam a sofrer a movimentação, fruto daquela movimentação dos músculos, que comprimem os vasos. Essa movimentação faz com que essas células fiquem mais na circulação e isso faz com que a gente possa dobrar a quantidade de leucócitos na circulação. Lógico, desde que o indivíduo tenha um componente medular que possa responder e um componente de leucócitos na circulação também. Então, esse processo aqui ele é muito importante e ele é muito rápido. E aí, essa atividade física, essa leucocitose, né, em resposta à atividade física, ela é transitória e também depende muito da característica de gênero. Então, se a gente comparar aqui esses indivíduos praticantes de CrossFit que foram avaliados, né, cerca de 22 indivíduos, aqui a gente tem homens em azul e mulheres aqui no mais roxinho, a gente tem que antes do exercício comparado com o depois, os homens elevam 97% da contagem de leucócitos em relação ao basal, enquanto que as mulheres 44%. Então percebam, quando a gente fala de leucocitose induzida pelo exercício, existe um componente importante aqui que as mulheres têm uma leucocitose menor, tá? Então não significa que elas têm uma deficiência imunológica, mas é uma característica aqui da mobilização. Agora, a quantidade basal depende de outros fatores, tá? Mas aqui a elevação é importante. E aí, essa leucocitose, por que ela é transitória? Porque se a gente olhar aqui imediatamente após, a gente tem aumento de leucócitos, neutrófilos e linfócitos. E esses indivíduos aqui que participaram desse estudo, esses 7 indivíduos, eles fizeram um treino de força, uma sessão de treino de força, e aí, imediatamente após o treino, a gente tem aumento de todas as populações. Leucócito total, e aqui eu separei neutrófilos e linfócitos. Se a gente olhar aqui, os neutrófilos, eles diminuem, permanecem diminuídos depois de 48, 72 e 96 horas. Esses indivíduos, eles treinaram uma sessão e depois eles foram avaliados no laboratório durante a semana toda, eles ficaram sem treinar para a gente ver o efeito de uma sessão de treino. Então, percebam, quando você está treinando, você está fazendo isso. Tá? Por outro lado, olha o linfócito, que interessante, ele abaixa imediatamente após, 24 horas ele está aqui, ó, na queda, entre o imediatamente após que subiu e diminuiu, e depois ele volta com valores um pouco maiores na circulação em relação ao período de 24 horas.
Então, os linfócitos, eles voltam a um patamar pré-treino, às vezes até um pouco superior na circulação. Já os neutrófilos, eles ficam num patamar menor, por quê? Porque eles vão lá para o tecido e ficam mais tempo causando a destruição. Então, isso vai ter um impacto direto na imunidade inata e na imunidade adaptativa. Então, vou mostrar para vocês um pouquinho por que é importante a gente ter essa diferença de valores de referência quando a gente fala dos leucócitos. Aqui na lousa eu vou mostrar para vocês o comportamento de um indivíduo que está treinando. Tá? Então, se a gente colocar aqui essa linha do tempo, esse mesmo gráfico que eu mostrei para vocês. Aqui está o 0, aqui está imediatamente após o treino, e aqui tem 24, 48 horas, e assim vamos seguindo. O indivíduo que treinou, né, ele está partindo de um valor basal aqui, ele aumenta, depois ele diminui, só que no 24 horas após, né, a gente está falando dos leucócitos, aqui, tem o indivíduo treinando novamente, então ele vai para uma nova sessão de treino. Aumenta, está diminuindo. E assim acontece. Então, todas as vezes que eu estou avaliando um indivíduo que treina, e treina frequentemente, treina hoje, descansa, treina hoje, o patamar de leucócitos desse indivíduo, fisicamente ativo ou um atleta, é maior do que aquele indivíduo que não treina, sedentário. Bom, isso acontece porque a gente tem sempre essa movimentação. Nesse momento em que está diminuindo no sangue, para onde esses leucócitos estão indo? Para o músculo. E lá eles estão causando aquela destruição, aquela lesão que a gente viu no slide. Tá? Então a gente tem esse fator de segurança. Vamos supor que o indivíduo treinou além daquela carga que ele está acostumado. Ele pode aumentar esses leucócitos acima de um nível de segurança. Então, quando esses leucócitos estiverem diminuindo e ele fizer um novo ciclo de treino, isso se prolongar, ele pode ter uma alteração que coloca ele de ter um processo inflamatório. Tá? Esse processo inflamatório crônico, ele é diferente do processo inflamatório que a gente tem quando a gente avalia um indivíduo aqui que está treinando dentro da faixa de referência. É isso que a gente vai tentar mostrar para vocês agora com a sequência da nossa aula. A contagem de leucócitos totais em praticantes de atividade física. Os indivíduos praticantes de atividade física foram avaliados aqui em repouso, tá? Esses indivíduos foram avaliados em repouso, a gente tem aqui 20 indivíduos, e se a gente observar aqui, vários desses indivíduos, ó, em repouso, têm leucopenia. Consequência disso, diminuição da resposta imune, dificuldade de adaptação ao treinamento, maior susceptibilidade a infecções. Por outro lado, eu tenho aqui um indivíduo com valores de leucócito aumentado. Esse indivíduo a gente pode considerar uma leucocitose, e aí esse processo de inflamação crônica que a gente viu ali, talvez ele não se recuperou adequadamente entre a última sessão de treino e essa sessão de treino. Por que eu digo talvez? Porque a gente precisa primeiro, para dizer que essa leucocitose é relacionada ao treinamento, eu preciso excluir as causas patológicas ou infecciosas de leucocitose. Tá? Então, primeiro você vai fazer uma anamnese e investigar possíveis causas infecciosas de leucocitose. Excluídas essas causas, a gente vai tentar investigar aqui o processo relacionado ao exercício. Lembrando que a gente pode ter leucócitos se elevando na circulação por conta de infecções bacterianas, infecções virais que podem acontecer, o uso de alguns medicamentos, inclusive pessoas que fazem uso do tabaco, fumo, né? Então, aqui a gente investiga a causa de leucocitose. Naqueles indivíduos que estavam com os leucócitos baixos, com a leucopenia, a gente precisa investigar também mais a fundo. Então, deficiências nutricionais precisam ser investigadas, cobre, vitamina B12 e ácido fólico estão relacionadas com a diminuição de leucócitos, a aplasia da medula, que são alterações que a medula apresenta, em que ela não é capaz de produzir e liberar células,
Resposta a infecções como, por exemplo, estafilococos, HIV, vírus de Epstein-Barr e hepatite podem causar uma diminuição das células pelo consumo e não reposição dessas células na circulação. Existem casos mais raros de neutropenia autoimune, que é uma causa importante, diminuição dos neutrófilos. Isso impacta de forma muito importante nos leucócitos, porque a gente sabe que os neutrófilos são os principais componentes, né, do pool de leucócitos circulantes. Os medicamentos anti-inflamatórios não esteroides, os antibióticos, os antifúngicos, antiparasitários, podem ser causas importantes de leucopenia. E aqui, quando a gente fala de anti-inflamatório, a gente tem que considerar aqui, por exemplo, medicamentos também que são utilizados para tratar dor e febre, como a dipirona, que pode causar uma neutropenia importante. E o uso crônico do álcool. Lembrem que todas as vezes que eu diminuir o número de neutrófilos, eu vou ter um impacto muito grande no número de leucócitos, visto que cerca de 70% das células que estão na circulação, 60% a 70%, são neutrófilos. Okay? Bom, e um outro fator importante que a gente tem que investigar nas pessoas que fazem uso, por exemplo, de antibióticos como um tratamento médico, a antibiótico-terapia, são os leucócitos. Por quê? Os antibióticos eles podem provocar desbiose, ou seja, uma alteração da microbiota, né, do microbioma, e aí a gente está incluindo aqui bactérias que estão presentes ali no intestino e os produtos dessas bactérias. Alguns desses produtos são capazes de estimular a medula para a gente ter mais produção e liberação de células na circulação. E esse estudo é interessante porque ele foi feito em modelo animal, mas a gente pode pensar nisso no modelo humano, e ele observou que o tratamento de 7 dias com leucócitos foi capaz de diminuir a quantidade de liberação, tanto de granulócitos, monócitos, linfócitos, e também diminuir a quantidade de hemoglobina na circulação pela diminuição da quantidade de células vermelhas. Então, o que é interessante aqui a gente ressaltar? Não é que a pessoa não deve utilizar o antibiótico. Ela vai utilizar o antibiótico como um tratamento médico, a prescrição médica, mas a gente tem que ter em mente que pós-tratamento de antibióticos ou pós-antibiótico terapia, a gente precisa cuidar da reposição dessa microbiota, às vezes com a utilização de alguns probióticos. Por quê? Essa microbiota ela é importante também como um fator de estímulo lá de desenvolvimento e maturação de células. Então é muito importante a gente estar atento a esse componente pós-antibiótico terapia.